Deus se arrepende? Sem medo, gente. Deus não vai mandar um raio aqui na cabeça de ninguém por conta das nossas respostas, ainda que elas sejam respostas equivocadas. Deus é Deus de graça, misericórdia. Deus erra. Deus se arrepende? O Marcos disse que sim. A Bíblia diz que sim, que Deus se arrepende. Se ele se arrepende é porque ele considerou então que aquilo que ele havia feito antes errado estava. Aí vê que o autor é que errou, né? E aí? Eu ouvi outro dia de um teólogo uma frase muito simples e embora muito simples, muito significativa, muito profunda. Ele disse assim: na palavra, na Bíblia, tem Deus, mas tem um homem também. Tem Deus, mas também tem um homem. Se a gente pensar na teologia sistemática, teologia do dogma, na dogmática, Deus não se arrepende, Deus não erra, e ponto final. Quando a gente olha para a Escritura e olha para as narrativas bíblicas, a gente percebe que a coisa não é bem assim, não. A gente percebe que nas narrativas bíblicas, claro que a gente precisa entender qual é a intenção do autor do texto, nas narrativas bíblicas a coisa não é tão fechada assim como o dogma. O dogma ele é fechado, ponto. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê algo muito interessante. O contexto aqui é o contexto da discussão acerca da impureza. Lembram do domingo passado, domingo retrasado? O Evangelho está falando sobre a temática da impureza. O Senhor vai dizer: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Os discípulos começam a ser questionados pelos religiosos porque eles foram lá e se alimentaram, comeram sem lavar as mãos. E aí logo vem lá o religioso e diz: olha, isso aí está contra a tradição, é contra a lei, é contra a norma. Como é que pode os seus discípulos se alimentarem sem lavar as mãos? Isso é algo impuro. Então logo chega alguém ali com a norma, né? E eu falei que lá no contexto de Jesus existiam 613 normas, né? Algumas ligadas à Torá propriamente dita e outras não, eram interpretações das lideranças religiosas. O tema aqui é esse, o contexto aqui, o pano de fundo é esse, é a temática da impureza. O texto nos fala de um encontro de Jesus com uma mulher. O texto nos fala de uma região, Ciro e Sidom. Depois vai falar da Decápolis, ou seja, uma região de 10 cidades consideradas pelos judeus cidades pagãs, impuras. Uma mulher grega de origem cirofenícia se aproxima de Jesus. Olha que coisa, ela é mulher, ela não é judia, e ela tem uma filha enferma. Naquele contexto, as enfermidades, elas estavam relacionadas ao demoníaco. Por isso que o texto vai dizer, nas palavras de Jesus,
quando ela é curada, que o demônio saiu dela. Imagina. Essa mulher se aproxima de Jesus, sendo ela mulher, sendo ela não judia, tendo uma filha endemoniada, e aí no imaginário religioso de Israel, se ela estava endemoniada é porque alguma coisa aconteceu, ela fez alguma coisa para estar endemoniada, ou os seus pais fizeram, é sempre tido como uma condenação divina, a enfermidade, ela é tida como uma condenação divina, então é por culpa ou dela ou de um ancestral dela, ela está sofrendo ali. Essa mulher se aproxima de Jesus e Jesus diz algo para ela que parece fazer acepção de pessoas. É isso ou não é? Os judeus chamavam os pagãos de cachorros. Jesus responde a ela, vamos lá para o texto. Verso 27, o texto diz assim: mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando a promessa é feita lá desde Abraão, a promessa foi feita para os judeus apenas. Deus desejava alcançar apenas os judeus. Então, desde lá da antiga aliança, que o desejo de Deus era alcançar todos os povos. Mas aqui Jesus responde como um bom judeu que não entendeu isso, e ele vai dizer: deixa primeiro que se fartem os filhos, ou seja, os filhos comem primeiro. Os judeus comem primeiro. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, tem gente aqui mais importante e tem gente aqui menos importante. Tem gente aqui diante de Deus mais valiosa e tem gente aqui diante de Deus menos valiosa. Por isso, eles não se alimentam juntos. Eles vão comer um de cada vez. Primeiro, os mais importantes comem. E depois comem os demais. Lembram lá quando o apóstolo Paulo está falando sobre a Eucaristia, sobre o ágape, sobre a refeição? Que ele diz assim: não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Ali havia um contexto muito contrário ao desejo de Deus, que era de que a promessa chegasse a todas e todos. Ali, como é que funcionava? Os ricos da comunidade bancavam o banquete, financiavam o banquete. E por isso eles comiam primeiro e se fartavam. E aí Paulo vai dizer assim: parece até que vocês não têm comida em casa. E eles se fartavam. E do que sobrava, os pobres comiam. Então primeiro comem os ricos e depois comem os pobres. Jesus aqui está como um bom judeu dizendo: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. E dar para os cachorrinhos. Só que lá no verso 28... essa mulher vira para Jesus e diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem
das migalhas das crianças. É quase que ela dizendo assim, comem ao mesmo tempo. É quase dizendo assim, comem ao mesmo tempo. Quando as crianças comem, né, vai caindo ali, e aí os cachorrinhos vão se alimentando, eles fazem parte, eles estão ali inseridos, né? Quem tem cachorro sabe que quando a gente senta à mesa, a primeira coisa que ele faz, o que é? É ir lá e dizer, olha, por que você está se alimentando e se esqueceu de mim? É a primeira coisa que o cachorro faz. E aí tem dono de pet que não gosta de dar porque faz mal, e de fato faz mal mesmo, né? Os veterinários não gostam que os animais comam a mesma comida que a nossa, mas a gente, bonzinho, passa manteiguinha no pão, não é isso? Passa manteiguinha no pão, né? Depois o cachorro fica lá com um problema intestinal, mas a gente passa manteiguinha no pão, né? E dá para o cachorro, porque a gente quer que ele também se alimente ali, faça parte, a gente inclui. A resposta de Jesus é uma resposta que exclui. A resposta da mulher a aquilo que Jesus fala é uma proposta de inclusão. E Jesus muda. Está aí, escrito aí, não fui eu que inventei, não. Jesus responde assim, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Jesus diz algo, é interpelado pela mulher, né? Muda a sua postura e diz, por conta daquilo que você está dizendo, pode ir embora, que a tua filha está curada. Claro, gente, que a gente precisa ler o Evangelho na perspectiva de um documento teológico. A gente não está falando aqui de uma biografia. O Evangelho é um documento teológico. Eu sempre digo que quando a gente lê o Evangelho nos lê. A gente lê ao mesmo tempo que a gente é lido. O Evangelho, ele existe para nos chamar a uma ação. A uma ação. Esse texto, ele está produzido dentro de uma comunidade cristã que está sofrendo por conta dessa grande dúvida acerca dos gentios, o que fazer com os gentios. A gente está falando do nascedouro do cristianismo. Então, os primeiros cristãos, que eram judeus, eles achavam que por eles serem judeus, eles tinham determinados direitos que outras pessoas não tinham. Então é como se o evangelista estivesse dizendo para essas pessoas, para essa comunidade lá do final do primeiro século, olha, vocês precisam incluir aqueles que não são judeus. Vocês não podem fazer acepção de pessoas. Vocês precisam incluir aqueles que vocês estão acostumados a excluir, acostumados a tratar como se fossem impuros ou pessoas impuras. E aí, para chamar a comunidade a uma ação, o texto narra essa conversa entre Jesus e uma mulher grega. É como se o texto estivesse dizendo assim, tá vendo? Até Jesus, frente à interpelação dessa mulher grega, ela era mulher, era grega e mãe de uma menina endemoniada. Até Jesus, frente a essa mulher e frente à interpelação dessa mulher, Jesus mudou. Jesus mudou. Vocês precisam mudar também. Vocês precisam parar de excluir as pessoas. Vocês precisam incluir. Temática aqui é a temática da acepção de pessoas. Logo em seguida o texto vai falar de um homem surdo. Olha, um homem surdo é alguém que na sinagoga, por exemplo, ele não tem condições de ouvir a leitura da Torá, ele não tem condições de ouvir a explanação, né,
dos mestres da lei da Torá. Ou seja, ele também é um homem de uma região, considerada impura. Mais do que isso, ele é um homem surdo, e como eu já disse, na concepção lá do imaginário religioso de Israel, esse homem, ele é surdo por conta de uma maldição divina. Era assim que os judeus acreditavam e pensavam. E ele, então, que não tem condições de ouvir a lei, não tem condições de ouvir a explicação da lei, esse homem agora também está diante de Jesus. O texto vai dizer lá no verso 32 que trazem o surdo e gago e suplicam que Jesus imponha sobre ele a mão. Jesus então tira ele da multidão, à parte, põe os dedos nos ouvidos, lhe toca a língua com saliva, depois, erguendo os olhos ao céu, suspira e diz: Efatá, que quer dizer abre-te. E aí então o texto vai dizer que os ouvidos são abertos, logo lhe solta o empecilho da língua e ele passa a falar de forma desembaraçada. Uma cura no contexto do evangelho não tem a ver com algo que acontece apenas na perspectiva física. A gente não está falando de alguém que era deficiente e deixou de ser deficiente apenas. Não é só isso. A gente está falando de uma reintegração social, religiosa. É tomar alguém que está à margem e colocar alguém que estava à margem agora dentro. É incluir alguém que estava excluído. A grande pergunta que fica, se eu disse que... Tudo bem aí, irmão? E senão a gente corre. A grande pergunta que fica, se nós, ao lermos o Evangelho, somos interpelados pelo Evangelho, ao lermos o Evangelho, somos chamados a uma ação, a grande pergunta que fica, e o grande exercício que a gente precisa fazer, e eu queria então que a gente pensasse juntos, é quem são os impuros? Quem são os excluídos do nosso tempo? Quem são essas pessoas? Quem são as vítimas da exclusão, da marginalização? Como é que hoje, nos nossos dias, a gente faz acepção de pessoas? Porque é verdade. Acho que dificilmente, a não ser em grupos religiosos mais alienados, acho que dificilmente alguém defenderia, na atualidade, que uma pessoa deficiente ela está endemoniada ou ela é deficiente por conta de uma maldição divina. Eu disse dificilmente porque não é impossível não, tá? Tem grupos religiosos aí alienados a tal ponto que ainda hoje defendem isso. Maldição hereditária, já ouviu falar nisso, né? Tem gente que fala disso por aí. Mas dificilmente uma pessoa que não é tão alienada vai dizer que um deficiente, ele é assim por conta de uma maldição divina. De uma maldição divina. Mas quem são? Quem são os excluídos? Quem são os marginalizados? Quem são aqueles que são vítimas dessa postura de acepção de pessoas no nosso tempo? Querem sugerir alguma coisa? Pode falar. Ou nós não temos na nossa sociedade pessoas excluídas? Então vamos lá. Os pobres, moradores de rua, o que mais? Os dependentes químicos, seja lá qual for a dependência. O que mais? As pessoas
têm algum tipo de doença mental, os loucos. O que mais? Obviamente, os homoafetivos. No ano passado a gente teve aqui uma questão muito simbólica, né? A gente tinha uma mulher trans tocando piano e cantando na igreja. Vocês acham que isso é possível em outras igrejas? Uma mulher trans tocando piano e cantando, louvando a Deus, cantando o Pai Nosso em outras igrejas, por aí afora? Então, né, as pessoas trans, as pessoas homoafetivas, os negros ainda hoje, as mulheres ainda hoje. E se a gente ficar aqui falando, a gente vai fazer essa relação ficar muito maior, essa lista ficar muito maior. Eu queria que a gente pensasse, fala. Em determinados contextos, Estrangeiros. que vêm à nossa terra e são julgados, continuando desemprego, Sim. eles são excluídos, né? Sim. Os estrangeiros. Pessoas de religiões diferentes, principalmente no Brasil, pessoas de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, né? Ainda hoje são vítimas, ainda hoje. Os muçulmanos, né? Se a gente pensar em questões regionais, não só os estrangeiros, mas os nordestinos na região sudeste e sul. Quem aqui nunca ouviu que o problema do Rio de Janeiro, o problema de São Paulo, o surgimento das favelas e periferias da cidade é por conta dessa gente que sai lá da terra dela e vem para cá? Esses nordestinos foram os que vieram para cá e construíram, né? Se você entrar numa obra, né? Uma construção, você vai ver lá que tem muitos nordestinos. Ainda hoje é assim, mas lá no passado ainda mais. Os garçons dos restaurantes são o quê? Os garçons dos restaurantes, os porteiros dos grandes prédios e condomínios da cidade são o quê? E a gente tem um preconceito enorme. De onde é que vem o preconceito? Talvez seja essa a questão aqui do evangelho hoje. De onde é que vem o preconceito? Eu pensei aqui em 3 questões. Eu acho que essas 3 questões aqui, né, de alguma forma, elas norteiam a nossa reflexão. As prostitutas, né? Os povos originários, né, os indígenas, né? Os ex-detentos. O sujeito pode ter passado pela transformação que for. Esse cara vai ser sempre visto como alguém que você não pode confiar nele porque ele é um ex-detento, né? Ele é um criminoso, enquanto nós temos os nossos crimes e colarinho branco e quanto a isso não tem problema, né? Muitos que condenam são criminosos também, né? Mas o sujeito foi preso, ele é um ex-detento, então a gente olha, né, de forma a marginalizá-lo. Eu pensei aqui em 3 questões. A primeira é que somos preconceituosos, né? O termo diz, né? Preconceito, né? Porque a gente não tem, né? Não se dá o trabalho de questionar as tradições. E aí eu não estou falando só de tradição religiosa, mas estou falando de tradição de um modo geral. A gente não se dá o trabalho de questionar as tradições. Sabe aquela coisa que a filosofia nos ensina, que a gente chama de dúvida metódica? A filosofia, ela ensina o que pra gente? Que na busca pela verdade, estou falando aqui, mas não sou filósofo não. Filósofo aqui é a pastora Silvana, filósofa mesmo, né? Formada em filosofia. Mas a filosofia nos ensina o quê? Que na busca pela verdade, a gente deve aprender a
perguntar, a questionar, a duvidar. Há anos atrás tinha uma propaganda do canal Futura, e aí na propaganda dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. A gente não sabe perguntar, a gente não sabe questionar, a gente recebe um ensinamento e alguém diz pra gente assim: mas sempre foi assim. E porque sempre foi assim, a gente continua reproduzindo aquele negócio, por pior que seja, por mais mal que faça a outras pessoas, a gente continua reproduzindo aquele discurso, porque alguém disse pra gente que sempre foi assim e tem que continuar sendo. Então a primeira coisa é, a gente precisa aprender a questionar. A gente precisa aprender a duvidar da tradição, seja ela qual for. O Karl Marx, ele tinha uma expressão que era muito interessante, ele dizia assim: todas as vezes que alguém diz alguma coisa a você, é bom fazer algumas perguntas. O que é que ele está dizendo? Quem é ele? Por que que ele está dizendo aquilo que ele está te dizendo? E o que que ele ganha com isso? Se você souber fazer essas perguntas, certamente você vai ser menos manipulado. Então, o que que ele está dizendo? Quem é essa pessoa que está dizendo? Por que que ele está dizendo? O que que ele ganha com isso? Então, a gente precisa aprender a perguntar. Quando a gente aprende a duvidar e a questionar as tradições, e Jesus Cristo foi alguém que questionou a tradição o tempo todo, Se você olhar para a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus é um ministério de questionamento. Tanto é que ele foi condenado e morto por tudo aquilo que fez. A segunda coisa que eu queria destacar é que a gente também age de maneira muito preconceituosa, porque a partir do lugar que nós ocupamos, nós, eu vou dizer, malditamente, acreditamos que somos melhores e superiores a outras pessoas. É isso. Não apenas a gente não faz as perguntas certas, como a gente também entra numa zona de conforto e até gosta desse lugar, e a partir desse lugar onde a gente se encontra, a gente até acredita nesse grande engodo que a gente é melhor do que os outros, que a gente é superior aos outros, que nós podemos determinadas coisas que os outros não podem, porque a gente de fato é melhor. Porque realmente somos superiores. E aí a gente, ao invés de agir com humildade, a gente age com arrogância. Todos nós fazemos assim em alguma medida. Todos nós. Tem gente que é mais, tem gente que é menos, mas a gente age, de certa forma, com certa arrogância, porque a gente acredita que nós somos superiores. Os judeus pensavam que eles eram melhores mesmo. Eles pensavam. Eles acreditavam nisso. Eles levavam essa coisa da crítica aos impuros de forma tão veemente, porque eles acreditavam de fato que eles eram melhores, eles eram superiores. Eu gosto sempre de pensar na caveira. Caveira é um dos símbolos mais significativos que a gente tem. Porque quando a gente morre, todo mundo fica igualzinho. Não
interessa o que você tem na sua conta bancária, não interessa se você nasceu na Europa ou nasceu na África, não interessa se você teve acesso a determinadas coisas que outras pessoas não têm, não interessa. No final, se eu pegar aqui um monte de caveiras e colocar aqui sobre a mesa, você não sabe me dizer, né, qual é a caveira do rico e qual era a caveira do pobre, né? Mas a gente acredita que a gente é melhor. Por fim, para a gente encerrar, eu diria que esse texto nos fala de uma ousadia e de algo que a gente precisa fazer no combate ao preconceito. E aí, para isso, a gente não pode ser covarde. A gente tem que ter coragem. Andar na contramão do sistema é algo que requer de nós coragem. A gente não pode ser covarde. Você sabe onde é que vem a palavra covarde? Covarde vem de um vocábulo francês, né? Que significa alguém que tem um rabo. Provavelmente, né, vem da ideia do animal que coloca o rabo entre as pernas quando ele está com medo. Não é assim que o cachorro faz? Quando ele está com medo, a primeira coisa que ele faz é botar o rabo entre as pernas. Quando a gente está na rua e vê um cachorro que não está com o rabo entre as pernas, e ele está olhando para a gente com uma cara meio estranha, né? A gente fica com medo dele, aí a gente é que fica com medo. Mas quando ele está ali e ele coloca o rabo entre as pernas, significa que ele está com medo. Então, covarde tem a ver com isso, né? Para andar na contramão do sistema, gente, a gente não pode ser covarde. Porque numa sociedade preconceituosa como a nossa, todas as vezes que a gente lutar por justiça, todas as vezes que a gente lutar por inclusão, todas as vezes que a gente se posicionar a favor dos marginalizados, todas as vezes que a gente trouxer para dentro aquele que a sociedade coloca para fora, e insiste em colocar para fora, e teimosamente nós trabalhamos para colocar dentro e não deixá-lo fora, todas as vezes que a gente fizer isso, nós seremos bombardeados por muitas críticas. Sofreremos algumas sanções. E aí é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para lutar contra o preconceito. Quero encerrar dizendo que o preconceito, isso eu ouvi de um professor lá na psicanálise, todo preconceito é burro. Todo preconceito é burro. E você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim, a gente precisa lutar contra o preconceito porque em algum momento podemos ser vítimas também desse preconceito. E somos, né? Quando a gente chega, por exemplo, num país da Europa, como latino-americano, a gente é vítima de preconceito. Quando a gente chega lá nos Estados Unidos, como um latino-americano, um brasileiro, a gente é vítima de preconceito também. E aí alguém vai dizer assim, a gente precisa lutar contra o preconceito porque em algum momento podemos ser vítimas do preconceito, e aí se a gente não lutar, a gente é que vai sofrer em dado momento. Não! Não! Não é porque a gente vai ser vítima do preconceito em dado momento que a gente tem que lutar contra o preconceito. A gente tem que lutar contra o preconceito porque todo preconceito é burro. E ainda que nós não sejamos as vítimas naquele momento, nós temos um lado. Ou estamos do lado do Evangelho, ou estamos do lado de Jesus, ou estamos contra o Evangelho e contra Jesus. Não tem meio termo. Ou eu me posiciono do lado de Jesus, ou eu já estou posicionado do lado contrário. Então, enquanto igreja, a gente precisa ter isso em mente. Enquanto igreja, a gente precisa continuar trilhando esse caminho. Enquanto igreja, a gente precisa continuar sendo esse farol, essa luz
no meio de tanta escuridão, que é a escuridão do preconceito. Que assim Deus nos ajude, que assim o nosso Deus nos abençoe. Amém.